tarde a todos. Aqui é Gambini, inspetor de pintura, nível 2. Vamos lá. Compartilhar essa tela aqui. Pronto. Estamos falando aqui, da ABNT-NBR 10443 3M, que teve uma mudança agora, né? Determinação de espessura de película seca. Aparelhos, são vários tipos de aparelhos. Aí um aparelho bem antigo. Temos esses mais modernos agora. Vários tipos de medidores de espessura seca. Esta norma fixa métodos não destrutivos para a determinação das espessuras de película seca de tintas, vernizes e produtos similares, aplicados sobre superfícies metálicas, ferrosas e não ferrosas. Ok? Requisitos gerais, os métodos utilizados são A e B. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ajustar o zero, né? Ajustar o zero com uma placa. Isso na prova, não estamos falando das provas. Numa placa metálica 25 por 25, mínimo de espessura de 3 milímetros. Comparando com um filme conhecido, também gabaritado e calibrado, né? Ajuste zero. Ajuste zero é ser realizado em placa do mesmo tipo de material. Quer dizer, carbono para carbono, alumínio para alumínio, inox para inox. As placas, como eu mostrei a você, de aferição são placas aferidas e calibradas, lisas, planas, né? As lâminas. Bom, verificação contra a película padrão que eu mostrei agora aí. Após ajustar o zero, como é que eu ajusto o zero? Aparelho. Pego o aparelho, coloco em cima da mesa, tá? Eu não tenho aqui como botar na mesa, vocês não vão ver. E aperto zero. Tiro, coloco de novo, dá zero. Coloco a lâmina, essa na minha, no caso aqui, é 241 micrômetros. Eu coloco o aparelho, coloco a lâmina, coloco o aparelho em cima da lâmina, em cima da base. E olho, tá me dando 243. Então o aparelho está perfeito. Em perfeito estado de condições de uso e utilização, né? O aparelho ele tem que estar sempre na perpendicular. O que é perpendicular? É 90 graus, né? Ele tem que estar sempre a 90 graus. Não é inclinado. Aqui não está 90 graus. 90 graus. Né? Em função da área que ele está medindo. Não posso inclinar. Tem que ficar. A sonda tem que ficar na planicidade da peça. O posicionamento do instrumento deve ser sempre perpendicular à superfície do substrato, caso contrário, pode resultar em medições errôneas. A mascarar, essa condição se aplica a todos os métodos. Curvatura, superfícies com muita curvatura, cuidado. Como é que eu vou medir um tubo de 3/4, né? Eu tenho que aplicar uma tinta numa placa próximo aonde eu estiver pintando essa tubulação fina e medir a placa. Que essa curvatura vai afetar. Áreas afetadas pelo processo de fabricação, áreas de solda, né? Áreas de sobreposição de peças, muito próximas às arestas. Devo evitar essas áreas, tá?
Campos magnéticos, processo de medição sofre interferências de campos magnéticos fortes, gerados por equipamentos de solda, eletroímãs, proximidade de linhas de transmissão, cabos elétricos energizados e o magnetismo residual do metal de base também pode interferir, porque o metal de base ele tem íons negativos, né? Temperatura. A precisão do instrumento é afetada pela temperatura do ambiente ou pelo substrato. Na prova você tem lá, tem lá disponível lá o termohigrômetro, medidor de temperatura ambiente, termômetro de contato, você vai poder registrar tudo de acordo com o que você vai ver lá na hora. Portanto, essa faixa de temperatura recomendada pelo fabricante do instrumento deve ser respeitada na sua utilização. Medir a espessura de exemplo, de uma tubulação que passa um produto e está vibrando, o cara quer saber a espessura lá, não vai ter vai ter um resultado mascarado, porque é perceptível a presença de vibração no substrato, vai dar uma leitura falsa. Aqui eu tenho métodos de medição, os tipos de medidor em função do tipo do metal. Por exemplo, não magnetizável e magnetizável. O não magnetizável é o tipo A, o ímã permanente. O magnetizável é corrente parasita, magneto indutivo, que é o método B. Geralmente nós usamos o método A. Esse aparelho aqui é o método A. O plano de amostrado estabelece o número de medições pontuais a serem realizadas em uma área da inspeção. Se a estrutura não tiver sido dividida em áreas de inspeção individuais, toda a estrutura deve ser considerada como área de inspeção para medir a espessura do filme seco. As medições pontuais devem ser uniformemente distribuídas na área de inspeção. O número mínimo de medições pontuais realizadas para verificar a espessura do filme seco na área de inspeção é dado conforme a tabela 2 que nós vamos ver abaixo. Cada medição pontual corresponde à média de 3. Cada um ponto que você vai ver identificado nos desenhos da ABNT, você tem que fazer 3 numa área de 5 centímetros, você pica 3 pontos e faz a média dos 3, aí você encontra um ponto. É 3 por 1. Você só vai registrar a média de um ponto. Mas tem que fazer isso, tem gente tomando pau lá por conta disso. Cada medição pontual corresponde à média de 3 leituras, realizadas em uma área com diâmetro aproximado de 4 centímetros. Quer dizer, você prepara lá uma área de 4, 5 centímetros quadrados, faz uma estimativa visual e tira 3 pontos e estabelece um, através da média da soma e divisão dos 3. Tem que ficar bem entendido isso, hein? Vamos aqui à tabela para quando estamos falando de metro quadrado aqui, ó. Uma placa, se te der uma placa para fazer um teste lá, ele não vai te dar uma placa de 1 metro quadrado, ele vai te dar uma chapa lá de 200 por 200, que é até 1 metro quadrado. Você vai fazer 5 medições, evitando os cantos, esquinas e arestas. Você vai fazer 3 pontos numa área de 5 centímetros, depois vai distanciar, fazer 3 numa área de 5 centímetros e cada ponto desses, que são 5, você vai fazer 3, vai tirar a média e depois tem a média da média. Mas você vai registrar ponto a ponto no relatório que ele vai te dar lá. Acima de 1 a 3 metros quadrados, 10 pontos, que são 30. Acima de 3 até 10, 15, 15 vezes 3, 45, né? Acima de 10 até 30. Até 30 metros são 20 pontos. 20 são 20 vezes 3, 60 pontos. Acima de 30, 130. E acima de 100, adicionar 10 medições para cada 100 metros. Isso fique bem claro, né? Essa última aí não vai acontecer nunca fazendo prova. Acho que nenhuma delas que não seja a primeira. Fiz esse desenho aqui. Ó, uma área. Peguei 3 pontos aqui e tive essa média. 3 pontos aqui, tive a média de 110. 3 pontos aqui,
tive a média de 98. 3 pontos aqui, tive a média 95. 3 pontos aqui, a média de 130. Eu tinha aqui uma placa de 200 por 200, 20 centímetros, né? Que eu tenho que fazer 5 pontos. Que na verdade são 15, nunca esqueça isso. Né? Procedimento para o ensaio. Superfície jateada. Ajustar o instrumento conforme nós falamos, né? Lá em 4.1 lá na frente. Efetua a medição de acordo com o plano de amostragem descrito na seção 6. Passamos por ela agora. Obtenha a média aritmética das medições pontuais. O valor real da espessura da película seca de pintura é obtido pela diferença entre a média aritmética das medições pontuais e o fator de correção conforme a tabela 3. Fator de correção, fator de redução, conforme a tabela 3 da figura 1. Utilizar um fator de correção de espessura quando o perfil de rugosidade superficial for conhecido e atender os requisitos da tabela 3. Se o perfil de rugosidade não for conhecido, ou não existir uma amostra não revestida para que eu possa observá-la, eu devo ser utilizado um fator de correção, vou tirar 25 micrômetros. Os fatores de correção especificados na tabela 3 são aplicáveis às espessuras especificadas acima de 40 micrômetros. Para espessuras especificadas até 40, abaixo de 40, 39,99 para baixo, o fator de correção da espessura deve ser obtido diretamente no substrato, após o preparo da superfície, conforme o seguinte procedimento. Ajustar o instrumento de acordo com as instruções do fabricante, zerando em uma placa teste padrão fornecida pelo fabricante. É aquele passo a passo de zerar o equipamento, né? De material compatível com a natureza do substrato, ferroso ou não ferroso. Em seguida, realizar a medição da película padrão, fornecida pelo fabricante do instrumento e cuja espessura seja mais próxima possível da espessura de película seca do revestimento. Caso o valor encontrado seja muito divergente, né, fazer o ajuste necessário do instrumento. Está aqui uma nota importante. Caso acordado entre as partes, na indisponibilidade de haver uma placa de teste padrão, placa é essa aqui. Se ninguém tiver isso aí na obra, você pode fazer direto, acordando com o seu cliente, fazer direto no jato. Vamos lá. Tabela 3, ela me diz que o perfil de rugosidade com abrasivo angular, de 25 a 59, eu tiro 10 micrômetros. O perfil de rugosidade abrasivo esférico, de 25 a 39, 10. Abrasivo angular, de 60 a 99, 25. E o esférico, de 40 a 69, 25. O perfil de rugosidade angular, quando está de 100 a 149, ou quando for esférico, de 70 a 99, eu debito aí, faço a correção de 40. Então, um desenho para ilustrar, né? Medindo jato, primeira demão, que é o A, segunda demão, que é o B, e terceira demão. Siga esse desenho aqui que você vai acertar. A utilização do fator de correção de espessura para a medição de espessura de cada demão de tinta. Tá? Aqui dizendo, explicando direitinho. Medição de espessura de 2 demãos. Medição de espessura de 3 demãos. Lá no final, eu aplico o fator de correção, certo? Tá entendido? Superfície de aço galvanizado ou com outros revestimentos metálicos ou não metálicos. Para realizar as medições, deve ser conhecida a espessura do revestimento que eu desejo medir, né? Eu tenho que ter o valor especificado. O método estabelecido nessa norma. A espessura final da pintura é obtida pela diferença entre a medição final e a medição do revestimento pré-existente. Exemplo, um galvanizado. Eu tenho aço
que foi fosfatizado lá, sofreu um ataque químico, depois ele foi para um tanque e foi revestido com galvanização a quente. Aí ele tem uma espessura sobre o metal de base. Eu pinto em cima dele, eu quero medir só a tinta. Então eu tenho que saber quanto tem embaixo da tinta para fazer a diferença da matemática que eu vou fazer com o fator de redução. Nesse caso aqui não se aplica fator de redução, tá? O equipamento mede medição de espessura usando campo magnético. Método A, nosso aqui. Esse método baseia-se no princípio da força da atração entre o ímã permanente e o substrato magnetizável. Magneto indutivo. Esse método baseia-se na injeção de uma bobina de corrente alternada de fluxo, frequência ou por corrente contínua ou atua por eletromagneto. Correntes parasitas. Esse método baseia-se na energização de uma bobina por corrente alternada de alta frequência que induz corrente parasita no substrato metálico. Essas correntes parasitas criam um campo magnético oposto ao campo inicial, modificando, ele vai e volta, né? A magnitude dessa mudança deve-se em função da distância entre o substrato metálico e a bobina. Se esta distância corresponder a uma camada não condutora de eletricidade, o resultado deve ser a função da espessura da camada. Correto? O método indutivo é o fluxo magnético que varia inversamente com a distância entre o substrato magnetizável e a bobina. Se essa distância corresponder a uma camada não magnetizável, que é a tinta, o resultado deve ser função da espessura dessa camada. É o resultado que vai dar a película. O relatório tem que ser preenchido com todas essas informações aí. Referência, normas de referência, NTEST 453, N13, a BNT 15185, a BNT 14847, a terminologia, né, 15156, identificação das tintas, tipo do metal, preparo da superfície, instrumento de medição usado, com certificado rastreável, fator de correção da espessura usado, número de medições efetuadas e seu respectivo resultado, critério de aceitação acordado entre as partes, porque hoje é 13M. No quantitativo dos testes fala uma coisa e a ABNT foi revisada para outro item. Então, tem locais que estão seguindo a 13M, outros locais estão seguindo exatamente a ABNT e NBR 10443. Na prova, ele pode pedir para usar uma ou outra, você tem que conhecer as duas. Método A. Espessura de filme seco e estruturas. Perfis, vigas. O método de medição de espessura de filme seco em estruturas é o seguinte. Nós vimos lá metro quadrado, agora nós vamos ver perfis e vigas. Dividir a estrutura do perfil em 5 seções iguais, no sentido do comprimento. B. Identificar 12 superfícies do perfil, como mostra a figura 1. Cada seção em grandes estruturas em que a altura for superior a 91, dividir a alma da estrutura quando for acima de 91 centímetros, menos de 1 metro, né? Eu divido a viga no meio e começo a especificar os pontos. Para a medição das pessoas, em cada metade da alma é considerada uma superfície separada. Tá? Fazer 3 medições pontuais distribuídas aleatoriamente para cada uma das 12 superfícies, conforme figura 1. Fazer medições de espessura de pintura na superfície 2, 6, 8 e 12, quando a espessura do perfil for maior ou igual a 25. Quando o perfil for maior ou igual a 25 milímetros. Eu acho que esse milímetro aqui deve estar errado. Dá uma olhada direita lá no anexo A da norma. Para a espessura de perfis menor do que 25, a medição de espessura de pintura deve ser acordada entre as partes. Nesse caso, o inspetor deve assegurar que o instrumento de medição utilizado não sofre interferência das quinas, cantos vivos, soldas. Aí está o exemplo aí, ó, uma viga, identificação de uma superfície de perfil, figura 1, ó, alma. Que ele estabeleceu 12 pontos, tá?
Cada um ponto desses são 3 pontos. Correto? Isso aqui está de um lado e aqui está virado de outro, tá? Ok? Vendo aqui, ó. Esse 10 e 10A e 10B. 4A e 4B. Aqui, ó, eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, mesma coisa. Aqui, ó, 1, 2, 3, 11, 12. 1, 2, 3, 11, 12. A mudança é aqui na alma. Em tubulações é mais fácil, né? Você pega aí a tubulação, geratriz superior, geratriz inferior, ou desse lado, ou desse lado, ou desse lado, ou desse lado. Tirar duas, que são 6. Até duas, ó. De 4, até 3 polegadas, tá? De 4 polegadas a 12, 4 medições, que são 12. Bem, na distância de um X, ó. De um X não, de um sinal de mar, né? Que é um X, se você olhar de outro ângulo. E de 14 a 24 polegadas, 6 medições distribuídas. 6, que são 18. Acima de 24 polegadas, 8, que são 24. O critério de aceitação da N13M me diz que nenhuma medição de espessura efetuada conforme descrito no 67.1, que é quantitativo, deve apresentar valor inferior à mínima espessura da película seca. O que eu especificar no esquema de pintura, eu não posso encontrar nenhum ponto menor. Onde houver constatação de espessura mínima inferior à especificada, a área deve ser mapeada por meio de novas medições e em seguida ser aplicada uma demão adicional. Ou uma compensação de demão na demão seguinte, né? Desde que seja a mesma tinta. É óbvio, né? Para tintas ricas e zinco, a base de silicato, descritas aqui, 1661, 1881, 2231, não é 1277. A tinta 1277 é um epóxi rico em zinco, mas não está nesse caso aqui. Você não deve ser totalmente removido para a nova aplicação. Se for 1277, segue a mesma recomendação das outros tipos de tinta. Essas tintas aqui se enquadram aqui porque são a resina etilsilicato com alto teor de zinco. São aceitas áreas com aumento de até 40% de espessura previsto por demão no esquema de pintura. Para o aumento superior a 40, deve ser consultado o fabricante sobre a possibilidade de aceitação. Fabricante e o cliente, né? Para tintas ricas em zinco, a base de etilsilicato é 20%. Mais de 20%, ela tem pouca coesão, vai quebrar. Então, é mandatório que de espessura mesmo dessa tinta é 20%. É mandatório que se retire toda a tinta. Na norma 13M, o quantitativo é diferente da que nós vimos lá nos desenhos. Tá? Você olha aí o 6.7 da 13M e você vai perceber que é bem diferente. Está seguindo a 10.443, revisão anterior a essa última. Aquela máxima lá, né? Tubulação, uma medição a cada 25 metros a fração de comprimento. Para demais itens dessa norma, quer dizer, metros quadrados, né? 10% do valor, por exemplo, uma área de 25 metros quadrados, 10% dá 25 medições, dá 25, né? Que é igual a 2,5 medições. Como não existe, eu devo fazer pelo menos 3, né? Que não tem como fazer meia medição. E por aí vai. Todas as medições de espessura efetuadas devem constar no RIP e em relatórios específicos para tal finalidade. Aqui tem uns exercícios aí para você ativar a sua mente aí de pintura. Aí, ó. Uma chapa de zinco puro revestido com tinta. Qual método deve ser utilizado para medir a espessura de camada? Explique. Uma chapa de alumínio revestida com tinta. Qual método deve ser utilizado para medir a espessura da camada? Responda. Uma chapa de aço carbono revestida com tinta. Qual método deve ser utilizado para medir a espessura da camada de tinta?
Explique. Uma chapa de aço carbono galvanizada, revestida com tinta. Qual método deve ser utilizado para medir a espessura da camada da tinta? Neste caso, estamos medindo também a camada de zinco. Ou não? Explique. Exercite a sua mente com esse exercíciozinho aí. Estou à disposição aí a qualquer momento. Meu telefone é 22 99102 3060, WhatsApp, né? Eu sou instrutor de pintura industrial do Corzão, há mais de 40 anos no mercado e estou à disposição aí. Tenho vídeos no YouTube, Gambini Pintura, tá? Vou disponibilizar também esse vídeo no YouTube, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Vou encerrar aqui, ó.